Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração aqui no Instagram. Mais uma terça-feira de muita luz para todos nós. É uma alegria ter vocês aqui, vão chegando e eu fico super emocionada com as palavras lindas que Deus tem para nós, né? Trazendo um aconchego para a gente, um cuidado. E essa noite não vai ser diferente. A palavra de hoje é no sentido de encorajamento. Quem aí está precisando ser encorajado? A gente vai estudar hoje uma figura da Bíblia, né? Um homem que teve uma postura de encorajar os demais. E vai ser uma bênção a gente estudar e poder trazer isso para a nossa prática, para a prática do dia a dia. A gente falou isso na semana passada, como que a palavra do Senhor ela faz sentido quando coloca em prática. Então é em busca dessa prática, né, para que a gente viva sob as orientações do Senhor é que a gente vai trabalhar essa noite. Amém? Vão chegando, vão se assentando, né? Tem lugar para todo mundo. Fica confortável aí, como eu falei na semana passada, vamos acalmando, trazendo para o tempo presente a nossa consciência, o nosso foco, a nossa calma, a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, enfim, que a gente esteja aqui por inteiro, como Jesus quer que a gente esteja. Amém? Que bom, já tá indo minha tia falando, eu tô precisando de encorajamento. Que bom! Vou te confessar, eu também tô precisando. Deus é tão maravilhoso que Ele vem ao encontro da necessidade de todos nós. Então vamos agora fechar os nossos olhos para que a gente coloque em oração esse momento agora. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer, Pai, pela oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia em que nós levantamos pela graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Eu sei que esses dias não têm sido fáceis para muitas das pessoas que estão aqui hoje, assistindo ao vivo ou que estão assistindo a live gravada, mas eu sei, Pai, que o Senhor ouve o nosso coração, o Senhor sabe das nossas emoções e o Senhor hoje trouxe essa palavra para que a gente possa se encorajar no Senhor, encorajar uns aos outros diante de Ti, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor coordene, comunique conosco nessa noite, que eu possa ser usada pela graça e misericórdia do Senhor com muita honra para falar da Sua palavra para aqueles que precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, unja a todos nós com o Espírito Santo de Deus e nos traga sabedoria, entendimento, discernimento e nos ajude a colocar em prática todo o conhecimento que adquirimos do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que estamos aqui pela vontade do Senhor. Todos que estão escutando essa live estão aqui pela vontade do Senhor, Pai. E nós nos alegramos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Né? Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer pela chance de aprender mais uma semana com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, eu orei muito, eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. E aí eu abri a minha Bíblia e estava lá uma palavra de um personagem bíblico, né? De um homem bíblico que eu, há algum tempo atrás, já tive um despertar, né, da importância dele na Bíblia, uma pessoa que não se fala muito, mas ele se chama Barnabé. Na verdade, ele não se chama Barnabé. O apelido dele foi tido como Barnabé, mas o nome dele era José. E Barnabé era um homem, um discípulo de Jesus, que teve grande sabedoria. E o apelido dele, Barnabé, é tido como o encorajador, o que encoraja. Eu não sei se você já viu alguém falando assim, fulano é um Barnabé, como um apelido pejorativo, um apelido de alguém que não sabe fazer as coisas. Isso não tem a ver com o personagem bíblico. Barnabé, no sentido pejorativo, é aquela pessoa, né, meio caipira, né, tem algumas... Eu até pesquisei, além do meio caipira, por conta de um humorista dos anos 60, 50 e 60,
teve também uma marchinha carnavalesca que trazia o refrão de Barnabé como funcionário público, enfim. Mas não é esse tipo de Barnabé que a gente está falando. Então esvazia sua xícara, né, nesse sentido, não é nesse tipo. A gente vai falar hoje sobre o Barnabé da Bíblia, um discípulo bíblico, né, que um discípulo do Senhor que está na Bíblia, no Novo Testamento, e que tem um traço de ter sido uma pessoa que encorajou e viveu o evangelho na prática. Ele foi uma das pessoas que mais se envolveu com os outros e mais encorajou os outros a alcançarem níveis inimagináveis. Uma dessas pessoas foi Paulo. Barnabé foi um dos responsáveis. Paulo, antes de se converter, foi uma das pessoas à frente da igreja, né, antiga, que mais, à frente dos fariseus, né, que mais perseguiu os cristãos, né, os discípulos de Jesus. Ele foi um ferrenho perseguidor dos discípulos de Jesus. Quando Paulo se converteu, você imagina só, uma das pessoas que mais perseguia os discípulos de Jesus, de repente começa a falar sobre Jesus. Eu não sei se você já se pegou numa situação dessa, de ver uma pessoa que tinha uma vida completamente torta antes e de repente ela se torna cristã, ela começa a reconhecer Jesus na vida dela, começa a falar de Jesus para as outras pessoas e você vira e fala assim, esse cara não inspira confiança não. Até pouco tempo atrás tinha uma vida toda errada, agora tá falando de Deus? Será que mudou tanta coisa assim? Não sei se você já se pegou nesse julgamento. Mas na época muitas pessoas faziam isso com Paulo. Quando Paulo se levantou para falar sobre Deus de uma forma que o Espírito Santo tinha transformado a vida de Paulo num encontro, né, de conversão com o Senhor muito intenso, Barnabé foi um dos que pegou Paulo, foi o que pegou Paulo e levou até os apóstolos e falou para eles, olha, escuta, ele foi transformado pelo Senhor e ele vai ser usado. Então Barnabé tem esse traço de ter sido uma das pessoas que mais encorajou as outras pessoas a alcançarem níveis inimagináveis, né? A alcançarem a missão que Deus tinha para elas. Então é sobre essa pessoa, mas num recorte da passagem de hoje que a gente vai estudar hoje. Como José, né, tido como apelido de Barnabé, fez algumas coisas e como nós podemos aprender com Barnabé para sermos encorajadores também uns dos outros. Então vamos lá. O texto de hoje é lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 19. Chama assim, a igreja de Antioquia. Eu acho que eu estou falando certo o nome, Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados, então só para falar de novo, é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. A gente vai ler do 19 até o 30, tá? Então fala assim, os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Inclusive essa morte de Estevão foi a consentimento de Paulo antes, quando ele perseguia a igreja. Então os seguidores se espalharam, de repente começou tanta perseguição contra os seguidores que não houve aquela união, né? Eles se espalharam ali diante desse risco de vida. Alguns foram até a região de Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus, pelo medo, né, pelo receio. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia. Esses daí ousaram ir além, né, da zona de conforto. E falaram também aos não-judeus. Eles começaram a evangelizar para as pessoas que eram judias e também para as não-judias, que também precisavam conhecer a Deus, né? Anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Então começou uma dissipação, né, das pessoas para falar sobre a palavra do Senhor depois da morte de Jesus. E aí era um processo de evangelização que no contexto histórico tinha uma grande perseguição política, né? Tinha um interesse porque a religião era tida como uma forma de controle social. Então se tá aí um novo rei, que todo mundo tá falando, não tá nem em carne e osso,
e essa ideia de Jesus estar sendo propagada era um risco para aqueles detentores de poder na época. Mas aí no versículo 21 fala assim: o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então muitas pessoas, por ouvirem essas pessoas evangelizarem a respeito de Jesus, falarem de Jesus, falarem da palavra de Jesus, foram consagrando a vida deles a Jesus e aí entendendo Jesus como Salvador e tudo mais. Aí no 22 fala assim: essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Então Barnabé ficou sabendo, né? Eles fizeram uma reunião, então vamos mandar Barnabé para lá. Então vamos ver o que Barnabé fez ao chegar lá. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou alegre. Então, primeira coisa, Barnabé ficou alegre diante dessa nova perspectiva, né? Da perspectiva de que Deus tinha abençoado aquele povo. E animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então ele animou todo mundo a continuar fiel. É isso aí, gente, vocês estão no caminho certo, é isso que vocês precisam fazer. Ele chegou trazendo uma palavra de ânimo, né? Ele era uma figura tida como referência cristã, detentor do conhecimento, e aí traz ali para validar, para incentivar aquelas pessoas. Então ele animou as pessoas que estavam ali. Barnabé era um homem bom. No versículo 24, então, começa a falar algumas características de Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Olha só que lindo. Ele era um homem bom, usado pelo Senhor. Era um homem que tinha fé, que estava ali, crendo exatamente, envolvido. E, além do mais, ele era aprovado por Deus, né? Então, ao ver essa realidade, fala assim no versículo 25. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo, que é Paulo, né? Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Então vamos parar aqui e só analisar algumas coisas. Além de Paulo ser bom, ter bom ânimo, se alegrar pelo sucesso, pelo avanço daquelas pessoas, ele foi buscar mais uma pessoa para auxiliar nessa missão. E aí, essa simples fala aqui desse versículo, que Barnabé ficou 1 ano ali ensinando aquelas pessoas, mostra o compromisso de Barnabé com aquela missão que Deus tinha para ele. O compromisso não apenas de chegar e orientar as pessoas, mas de co-criar aquela realidade junto com as pessoas. Co-criar é criar junto. Então, durante 1 ano, ele esteve com o auxílio de mais uma pessoa, que foi Paulo, mostrando para aquelas pessoas, inclusive dando a oportunidade de Paulo mostrar a que veio, né? Paulo se redimir daquele passado e se colocar ali como uma pessoa evangelizadora, uma pessoa utilizada por Deus. E depois disso, depois de um tempo, Paulo vai sair ainda em evangelização profunda. Então, quando Barnabé fica 1 ano ajudando aquelas pessoas a formar uma igreja, uma comunidade, um senso de pertencimento em Deus, ele vai edificando aquelas pessoas. Ele vai mostrando compromisso. Então não é simplesmente de chegar e falar assim, ajudei rapidinho e sair fora. Não, teve um compromisso, o que é muito difícil para muitas das pessoas, para a maioria de nós. E aí fala assim, naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Então estava acontecendo uma grande obra, vocês percebem? Muita coisa acontecendo naquele lugar ali. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então está dando uma contextualização temporal aqui. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região de Judeia. E cada um, presta atenção, de acordo com o que tinha,
e cada um de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e de Saulo para que eles os entregassem aos presbíteros da igreja. Então esse é o texto de hoje. E aí eu quero trazer duas reflexões com vocês. Paulo foi um encorajador em dois aspectos principais, a gente olhando, né, fazendo um recorte nesse texto. Primeiro, um encorajador de ideia, de engajamento, de força, de energia, de chegar e validar o que as pessoas estavam fazendo, instrumentalizá-las, acompanhá-las para se desenvolverem como igreja, como nação ali, como comunidade cristã. Fala que eles foram tidos como cristãos. Então, ele teve um papel de encorajamento naquele anseio espiritual, vamos dizer assim, num âmbito mais abstrato. Mas houve também, com a vinda desses profetas, dizendo que ia faltar alimento, um encorajamento de Barnabé com relação a itens palpáveis, perecíveis, que era o alimento. Então, a palavra de hoje me trouxe a reflexão de como nós precisamos estar atentos se diante de acontecimentos, de dificuldades, de necessidades dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, se a gente está sendo como Barnabé, que traz uma palavra de encorajamento, de força para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não precisa nem ir muito longe. Se seu companheiro está com algum desafio, você vira e fala assim, nossa, também não sei o que lá. Você fala palavras de derrota para ele, ou você fala, ei, vai dar certo, vamos levantar juntos. Às vezes a gente precisa ser firme, a gente precisa dar um chacoalhão, mas espera aí, você está sendo aquela pessoa que está ancorando a pessoa, colocando para baixo, ou você está servindo como uma alavanca, um trampolim para que ela melhore daquela situação? E aí vem aqui o profeta e fala, olha, vai faltar alimento. E aí o que a palavra nos diz? Que foi por meio de Paulo e de Barnabé que as pessoas se mobilizaram para trazer dinheiro, porque muitas das necessidades de muitas pessoas, elas são necessidades palpáveis, físicas, são necessidades de comida, de dinheiro, necessidades básicas. E aí como é que você está fazendo com relação a essas necessidades do outro? Como é que você tem lidado com as suas necessidades também? Será que você tem pessoas à sua volta que são como Barnabé? Aquelas pessoas que você vira e fala assim, se eu estiver precisando de uma ajuda, a Ana é a minha Barnabé. Se eu estiver precisando de ajuda, o meu marido é o meu Barnabé. Se eu estiver precisando de alguém que me encoraje, que me fale a verdade, sem ficar escondendo, sem fazer rodeios, eu tenho aquela minha amiga que ela é minha Barnabé. Ela é cheia do Espírito Santo e ela vai trazer uma palavra assertiva para mim. Eu vou ligar, eu vou procurar, eu vou pedir, eu vou me orientar, eu vou me sujeitar a isso para que eu alcance a bênção. Muitas das pessoas deixam de alcançar as bênçãos porque elas se colocam tanto numa posição não humilde, de não aceitar ajuda, de não procurar ajuda, de não perguntar, ou pelo sentimento assim, eu não vou incomodar tal pessoa, melhor não incomodar. Ou então eu falo assim, não vou expor uma fragilidade minha, né? Peraí, expor uma fragilidade, falar que eu tô precisando de ajuda? Quantas bênçãos a gente deixa de receber por meio de pessoas que são usadas como Barnabé foi usado, porque a gente ou não se sente merecedor disso, ou não quer incomodar, ou simplesmente não tem humildade para pedir ajuda. Deus falou para nós, olha, os dois principais mandamentos são ame a mim sobre todas as coisas, então é todas as coisas mesmo, e amem uns aos outros como a si mesmo, como a ti mesmo. Barnabé estava amando os outros aqui a ponto de dedicar 1 ano da vida dele para uma causa. Quantos de nós são capazes de fazer isso? De largar 1 ano dos seus sonhos e dos seus planos em prol de ajudar o próximo? Quantos de nós temos garra? E mesmo essas pessoas que fazem isso, eu fico imaginando, Paulo serviu para Barnabé também como encorajador.
Quando Paulo vem para ajudar nessa missão, eu imagino uma dupla, né? Quando Deus fala na Bíblia, né? É ideal que não andem só, porque quando um cai, o outro ajuda, o outro encoraja, o outro levanta. Eu, antes de fazer a live aqui, eu abri meu caderno, na hora que eu me dou conta, tinha um recado do meu marido para mim. Linda, fica calma, vai dar tudo certo. Seja persistente. Isso é um ato de encorajamento. Isso é um ato gostoso de receber. Mas a gente só consegue receber quando a gente se abre para isso. As pessoas dessa cidade, elas só conseguiram receber a bênção porque primeiro elas se abriram para a chegada de Barnabé, né? Elas estavam na missão, no compromisso de realizarem a missão que Deus tinha para elas, mas elas se abriram à ajuda de Barnabé. E não só a ajuda de Barnabé, mas elas tiveram que abrir ao instrumento do Senhor, que foi Paulo, que não era uma figura ali totalmente esperada, totalmente desejada, era uma pessoa que trazia traços. E aí Barnabé vem e confia nessa pessoa. Mais para frente, no mesmo livro de Atos, vai falar que eles vão sair em evangelização. E quando eles saem para evangelizar, Marcos, que é sobrinho de Barnabé, é rejeitado por Paulo, porque numa outra ocasião, Paulo vai fazer uma viagem e o Marcos deixa ele na mão. Só que Barnabé vira e fala assim, ele tem a opção, ou ele vai com Paulo ou ele vai acolher Marcos. E ele simplesmente vai com Marcos, porque ele quer resgatar essa pessoa que ele sabe que vai ser usada pelo Senhor. É fácil pra gente aplaudir, ir atrás e vangloriar as pessoas que estão fazendo sucesso. É fácil vibrar com quem está dando certo, mas nem sempre é fácil a gente acolher aquela pessoa que está ali como derrotado, aquela pessoa que precisa de acolhimento, que precisa de ajuda. E é esse o papel que Barnabé faz em vários episódios da Bíblia. Então, é uma pessoa que fala que ele era um bom homem. E você tem sido uma boa mulher? Você tem sido um bom homem? Você tem sido uma boa mulher dentro da sua casa, para os seus familiares? Você tem sido um bom homem para a sua casa, para os seus familiares, na sua empresa, na sua cidade, na sua igreja? Como é que tem sido o seu papel de encorajador? Você está sendo aquela pessoa que é usada como âncora, que afunda, que chega e fala, ó céus, ó a vida, ó azar, não vai dar certo, não investe nisso? Você tem sido aquela pessoa que ancora, que alavanca as outras pessoas? Espera aí, tá difícil mesmo. Aqui o profeta fala, vai faltar comida no mundo inteiro. Te parece familiar com isso? O que nós estamos vivendo nessa pandemia? Espera aí, você está conseguindo olhar além da ótica da sua casa? Para quantas pessoas estão passando fome? Para quantas pessoas estão precisando de uma ajuda, de um acalento, de uma palavra? Né? Ah, Ana, mas eu sou grupo de risco, eu não posso sair de casa. Você pode fazer muita coisa dentro da sua casa, principalmente a partir da sua casa, porque nós edificamos o nosso lar. Diante de uma pessoa doente, você tem sido aquela pessoa que vira as costas para ela ou que está ali à disposição? E eu não estou me falando para você se anular pelos outros, não é isso. Porque o mandamento de Jesus fala em amem uns aos outros como a si mesmo. Existe amor próprio nesse pacote. A gente tem que respeitar os nossos limites e ver até onde a gente dá conta. Mas espera aí, eu preciso encontrar motivos e pessoas que me encorajem. Eu preciso olhar para a fé como Barnabé tinha, essa firme convicção da fé e me fortalecer. Fortalecer para que o Espírito Santo vá nos moldando. Um outro texto, bem pequenininho, mas que traz esse acalento para o nosso coração, está lá em João. João capítulo 16, versículo 33. Fala assim, Jesus fala, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Em outras versões fala, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei hoje qual é o desafio que você tem vivido ou que pessoas ao seu redor têm vivido.
Eu não sei quais são esses desafios. E a mim não cabe saber. A não ser que você queira me contar, eu vou estar super à disposição para te ouvir e tentar te ajudar de alguma forma. Mas não importa os desafios que você está vivendo. Tem um Deus que não te desampara. E Ele fala, tenha bom ânimo. Ele vai enviar um Barnabé na sua vida. Mas você precisa estar com a mente e o coração aberto, com humildade para receber, para perceber, para pedir ajuda. Talvez o que esteja faltando na sua vida é simplesmente, sabe aquele aluno que está com aquela cara de interrogação na sala de aula? Eu não sei se você já foi esse aluno, mas eu várias vezes já fui aquele aluno de falar assim, gente, não tô entendendo nada, não tô entendendo. A vontade de levantar o dedo e perguntar até acontece a vontade, mas a decisão de levantar o dedo e falar, professora, eu não tô entendendo, nem sempre acontece. E aí, vários professores sábios conseguem ler essas caras de interrogação e falam, ei, Ana Cláudia, peraí, eu acho que você não está entendendo, está acontecendo alguma coisa? E aí puxa daquele aluno. O Espírito Santo faz isso com a gente, ele nos incomoda, peraí, pede ajuda, você não está conseguindo sozinho. E aí tem várias formas de pedir ajuda, ajudas de maneira informal, né? Um telefonema, uma ligação. Por isso é tão bom a gente nutrir bons relacionamentos. Se você está cada vez mais numa ostra, ranzinzo, né, intragável, aquela pessoa intragável, você vai minando todos os seus relacionamentos. E a chance de um Barnabé chegar na sua vida e conseguir te ajudar, elas vão minando, elas vão acabando. A gente tem que cuidar do nosso coração para que a gente tenha humildade em receber, humildade em dar, generosidade. Um dos traços de Barnabé aqui na Bíblia é a generosidade. Você se imagina, vou te fazer a pergunta de novo, você se imagina durante um ano parando a sua vida, colocando seus planos e desejos na gaveta para ajudar e instrumentalizar alguém ou algumas pessoas, como Barnabé fez? Será que você largaria toda a sua casa? É muito difícil, é uma missão muito difícil. Mas muitos de nós podemos ser Barnabé por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano ou pela vida toda. Desde que a gente se sinta e permita que o Espírito Santo use a gente para essa missão. Então, nessa noite, eu quero te convidar a refletir se você tem sido a pessoa que ancora os outros no sentido de afundar os outros quando os outros te pedem ajuda ou estão do seu lado, se é a pessoa que suga energia, que está ali, ou você é aquela pessoa que alavanca. Pensa nessas duas metáforas que eu acho que ficam bem bacana de entender. Quais dos dois As você quer ser? A alavanca, né? A alavanca ou a âncora? A âncora ou a alavanca? Tem horas que a gente tem que ancorar, colocar o pé no chão da pessoa. E aí é importante também, mas tem horas que não. Tem horas que você precisa dar um trampolim para a pessoa, instrumentalizá-la, para que ela evolua, para que ela cresça. E será que hoje você está dando abertura para que existam alguns Barnabés na sua vida? Será que você está dando a chance dos seus filhos se tornarem Barnabés na sua vida? Você está sendo tão autossuficiente que você não aceita nem a condição de estar, vamos dizer assim, de repente envelhecendo e não querer ser dependente dos outros? De repente você está ali numa corrida de ego e não quer dar o braço a torcer de que agora você não é mais autossuficiente por algum motivo? Ou porque é difícil chegar e falar, eu fiz errado? Mas espera aí, Deus é um Deus amoroso e Ele fala, a gente vai passar por aflições, ponto, não tem que questionar. A vida é feita de momentos bons e momentos aflitivos, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo e Jesus venceu o mundo, Ele não venceu sozinho, Ele poderia ter vencido sozinho porque Ele é filho de Deus. Ele estaria Deus, e estaria tudo certo. Ele não precisaria de ninguém do lado dele para fazer as coisas que Ele fez. Ele conseguiria fazer sozinho, você concorda comigo? Mas Ele escolheu usar pessoas ao redor dele. Ele escolheu levantar o próprio Barnabé. Ele escolheu levantar Pedro, João, Tiago, Lucas, né? Os evangelizadores todos. Ele escolheu
porque ele sabia que o exemplo dele traria força e orientação para nós hoje. Antes de morrer, eu já falei isso em outras lives, antes de morrer, Jesus chama 3 dos discípulos e fala: vamos comigo orar, por favor, eu estou aflito. Jesus estava angustiado e chamou 3 pessoas. Olha a humildade do Rei dos Reis, de chegar e falar assim: tô precisando de ajuda, gente, não tá bom aqui não. Não tá bom esse negócio que eu tô sentindo não. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós para não fazer? Quem somos nós para não abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida para ajuda? Ainda mais ajuda de pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Aqui no texto de Barnabé, no texto de Atos dos Apóstolos, fala assim: Barnabé ficou muito alegre com aquele desempenho das pessoas e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. E aí vem um outro alerta quando a gente lê o texto. Barnabé era ungido pelo Espírito Santo. Quais são as pessoas das quais você tem procurado ajuda? Nem todas estão ungidas pelo Espírito Santo. Nem todas são uma boa fonte de ajuda. Aí você pode falar assim: Ana, mas e aí? Eu preciso saber se a pessoa ela é orientada pela vontade do Senhor, ou se ela vai me dar uma orientação, uma ajuda que vai me levar para um caminho errado. Uma pessoa que está depressiva virar e falar assim: ei, vamos sair, vamos para farra, vamos... Peraí, isso vai ajudar? Vai levar para mais próximo que Deus quer? Se eu tô angustiada e tal, não, toma uma decisão agora. Calma, a pessoa tem que acalmar para poder sair, é preciso sabedoria. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos dê esse discernimento, E um dos indícios que a gente está no caminho certo, procurando pessoas certas, está na fala aqui de João. Jesus fala: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Se a solução que estão te propondo para o desafio que você tem não está te trazendo paz, pode ser que esteja desconfortável, mas ela precisa te trazer paz. Sabe aquela coisa que você fala assim: tá desconfortável, mas eu sei que eu preciso passar por isso? Aquela paz de falar assim: consegui resolver, tá bom, não, é isso que eu vou fazer, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas é isso que eu vou fazer porque vai me trazer paz. O sinal de Deus está na paz. Deus não quer aflição, Ele quer que a gente passe pelos desafios, mas que a gente encontre paz, nele. Barnabé era um homem que provavelmente tinha paz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nem provavelmente não, é com certeza. Tinha paz porque estava cheio do Espírito Santo, a palavra nos traz. E ele estava ungido pelo Espírito Santo e soube pedir ajuda. Ele trouxe Paulo para ajudar ele nessa missão. Ele não fez sozinho. Quando Marcos foi rejeitado por Paulo, Barnabé chegou e deu uma segunda chance para Marcos, porque ele sabia que Marcos tinha potencial, porque Marcos tinha uma missão. E lá na frente, Pedro vai reconhecer: eu preciso de Marcos, ele vai ser útil nessa missão. Então Barnabé foi instrumento para a melhoria das pessoas, para despertar potencialidade nas outras pessoas ao redor dele. E você? Você tem feito isso na vida dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você? Você tem agido como uma Barnabé ou um Barnabé na vida das outras pessoas? Aquela pessoa que, vamos elevar o padrão aqui, vamos firme, vamos junto? Ou você tem sido aquela pessoa que fica ali alienada e não quer se envolver, prefere não se envolver e tá tudo bem? Prefiro também não pedir ajuda, ou não, eu peço ajuda, eu oro, eu agradeço, eu estou em comunhão com Deus. Qual é o caminho que você quer seguir? Um caminho como de Barnabé, que agrada ao Senhor, que está alinhado com os princípios que Jesus ensinou, ou um outro caminho solitário, sem ânimo, sem paz? Primeira coisa que precisa é haver um desejo, uma fonte, uma busca, uma fome pela graça do Senhor, pelo conhecimento e a sabedoria do Senhor.
Então, quando a gente vai entendendo que o Senhor vem nos instrumentalizando, não apenas com conhecimento, com a luz dele, mas com pessoas ao nosso redor, a nossa fé também vai se fortalecendo, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Como diz aqui no texto de João, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você crê que Deus venceu e que Ele nos instrumentalizou para seguir o mesmo caminho dele, diga amém. E agora vamos entregar todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, para que Deus possa moldar o nosso caráter, continuando na presença do Espírito Santo conforme a vontade dele. Amém? Essa é a palavra de hoje para você e eu espero que tenha feito sentido, que dê um norte, né, para quem está aí precisando ou não de um encorajamento. Fique certo de que Deus vai te enviar um Barnabé na sua vida para te ajudar a superar esse momento de aflição que você está vivendo. Peça a Deus. Toda oração que a gente pede, não existe oração sem resposta. Peça que Ele vai te enviar, mas a gente precisa dar o primeiro passo, que é pedir e deixar as portas abertas para que o Barnabé da nossa vida, né, ungidos pelo Espírito Santo, possa entrar e vir nos ajudar a essa travessia tão desafiadora em tantos momentos da nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e entregar isso ao nosso Senhor, né, para que Ele dê toda a orientação para a gente. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço, Pai, pela palavra de hoje. Eu lhe agradeço, Pai, porque o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um de nós. O Senhor nos deu uma palavra hoje para que o encorajamento esteja dentro do nosso coração, Pai. Nos use como Barnabé na vida das pessoas ao nosso redor, Pai. E nos permita abrir caminhos para que outras pessoas venham a ser usadas pelo Senhor como instrumento do Senhor, nos amparando, nos acolhendo, nos dando direcionamento, nos encorajando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser como Barnabé na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento afetivo, que a gente possa ser como Barnabé na nossa empresa, no nosso trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos use como instrumento do Senhor para que a gente possa alavancar as pessoas ao nosso redor, Pai. Para que a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor conforme a necessidade de cada um, Pai. O Senhor nos ensinou que Barnabé, ele supriu necessidades afetivas, necessidades de motivação, de formação de time, Pai. Mas o Senhor também nos mostrou que Barnabé também foi um instrumento para ajuda das pessoas, ajuda de dinheiro, ajuda de comida, Pai. Nós sabemos que tantas pessoas estão precisando, que o Senhor possa nos usar, Pai, para vir suprir as necessidades dos nossos irmãos. Não nos deixe apáticos, não nos deixe insensíveis, Pai. Não permita que o mal faça isso conosco, que a gente se sensibilize pela causa dos nossos irmãos, pelas pessoas que batem à nossa porta, pelas pessoas que clamam pela nossa ajuda, que o Senhor nos permita sermos usados como instrumento do Senhor, suprindo a necessidade de cada um de nós, Pai. E nos ajude a reconhecer, a abrir as portas para que outras pessoas também nos ajudem, Pai. Porque eu sei que esse é o desejo do Senhor, que nós vivamos uma igreja viva em que um é membro e que o outro é o outro membro, Pai. Todos parte de um corpo só, um corpo unidos em Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, ungida pelo Senhor, e que vários Barnabés possam bater na sua porta, vindo em auxílio à sua dor, às suas aflições, e que você também seja usada como Barnabé na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera de nós, uma fé viva, né? Em Tiago fala, a fé sem ação é morta.
Então, que nós nos mantenhamos vivos na fé e no exercício da fé uns com os outros. Amém? Um beijo grande para você e a gente se encontra na próxima terça-feira. Já sabe, me ajuda a divulgar essa live, gente. Manda aviãozinho e tal. Cada hora o Instagram arruma um algoritmo doido. Tem vídeo que tem várias visualizações, tem vídeo que cai. Me ajuda. Quanto mais vocês compartilharem, mais e mais vai chegar essa mensagem para pessoas que precisam, que realmente precisam. Que Deus abençoe, né, esse movimento. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem.